Shalom! Bem-vindos ao canal Techuva. Vamos fazer mais um vídeo hoje de caligrafia hebraica e vocês, pelo visto, gostaram do último vídeo que eu fiz. Na verdade, da última vez eu estava só praticando e não estava muito ensinando, né? Eu ensinei um pouquinho, falei sobre o ângulo da caneta e tudo mais, os instrumentos que eu estava usando. Hoje eu vou direto na caligrafia. Gente, já costuma, viu? Se você vai mexer com tinta, a gente suja a mão mesmo, não tem jeito. Todo dia eu tenho que, por mais cuidado que eu tenha, sempre suja a minha mão um pouquinho de caneta, isso é normal. Então tá, hoje eu vou falar vou dar como se fosse a primeira lição da caligrafia, de como eu tenho aprendido e praticado caligrafia, e eu quero que vocês também aprendam aqui no canal Teixu. Então a primeira coisa, né, eu falei da última vez do papel, já com as linhas desenhadas, mas vamos supor que você tem um papel em branco e você queira desenhar suas próprias linhas e você tem um instrumento de tamanho diferente da minha, né. A ponta da caneta de caligrafia, normalmente você pode trocar essa ponta, dependendo do instrumento que você tem, você pode comprar diferentes pontas que eles chamam, a palavra técnica para ponta se chama pena, né, porque é baseado no instrumento original que eles faziam com pena mesmo. Então a gente chama de pena do mesmo jeito quando se você for comprar. E eu fiz umas pesquisas de onde você pode encontrar o equipamento no Brasil, e eu cheguei a uma conclusão que se você realmente se interessar e querer comprar equipamentos específicos, você pode comprar no eBay. Eu vi muita coisa, disponível no eBay no Brasil, e também algumas lojas que eu coloquei na descrição do último vídeo, e então você pode procurar esses instrumentos lá, tá, e talvez até mesmo esse estilo de papel. Então tá, mais uma vez para a gente lembrar, caligrafia hebraica usa a caneta num ângulo de 72 graus, que é um pouquinho mais do que esse ângulo que está aqui no meu papel. Esse papel é feito para caligrafia americana, eu comprei esse papel, por causa da dimensão da minha pena, que é 6 milímetros, e é exatamente a dimensão desse papel. Mas vamos supor que você esteja fazendo o seu próprio papel, as suas próprias linhas, a maneira de medir a dimensão que você deve fazer as suas linhas é: você pega a sua caneta, a sua pena e dependendo da dimensão da sua pena, você vai fazer 4 quadrinhos assim. Então, a gente pega 72 graus mais ou menos e faz um quadrinho. Desculpa, que sempre é assim mesmo, falha um pouquinho no começo, até a caneta começar a fluir a tinta, tá, isso é normal. Então, você pega, faz um quadrinho. Aí você vai embaixo do final desse quadrinho e faz outro quadrinho do mesmo com a mesma dimensão, com o mesmo ângulo. Aí você vai embaixo e faz outro quadrinho, e aí você vai embaixo e faz outro quadrinho, tá. E aí te dá, não somente a altura que você deve fazer a sua letra, mas também o diâmetro, né, que você deve fazer a letra mais ou menos, porque algumas letras são um pouco mais finas do que as outras, mas a maioria das suas letras vai ser mais ou menos essas dimensões, tá. Então aqui baseado nesse tamanho, como eu disse, o meu papel já está especificamente marcado para esse 6 milímetros, a caneta de 6 milímetros. Então não tem que fazer nada, mas se eu tivesse no papel em branco, é assim que eu ia medir para fazer as minhas linhas, tá. E aí eu posso fazer, por exemplo, vou fazer o Aleph, que é a primeira letra, eu faço no ângulo correto e eu sei mais ou menos agora o tamanho da letra. Você vê que mais ou menos é essa altura e esse diâmetro. E vamos supor que você estivesse usando uma pena maior, uma caneta maior. Essa aqui não é nem a pena, porque não tem como trocar, mas é uma caneta, obviamente, com um diâmetro bem maior. Então, se eu fosse medir para fazer que tamanho que eu deveria fazer a minha letra com esse instrumento, que é obviamente bem maior do que o outro, deixa eu fechar essa daqui para não ficar seco. Então, é, esse aqui eu tenho que molhar na tinta. Então, vou dar uma molhada aqui na tinta.
E a primeira vez pode ser que saia um pouquinho. Então, se eu tivesse medindo para saber o tamanho da letra que eu tenho que fazer aqui, eu faria mais ou menos assim. E olha que eu como eu disse, né, então é bem maior. Você faz um quadrado mais ou menos desse tamanho, aí eu pego um embaixo, e você vê que é bem maior o tamanho da letra. O outro e outro. E esse aqui eu tenho que ficar molhando a tinta, porque ela não flui igual a outra. A outra tem como se fosse é como se fosse uma caneta mesmo, você então olha só o tamanho da letra, né, o tamanho dessa letra que tem que ser. Essa é a altura dela e mais ou menos o diâmetro. Então se eu estivesse fazendo um Aleph com essa caneta, eu faria mais ou menos assim. Ah, espera aí. Eu tô fazendo rapidinho aqui, gente, porque sem praticar, mas você tá vendo que não tá dando muito certo, porque minha tinta tá secando rapidamente, mas só pra você ter uma ideia, normalmente você faz um traço reto e direto, né. Também tá fora da acho que tá fora do da câmara também, mas você vê que fica muito mais bonito, né. Claro, como eu disse, eu fiz aqui rapidamente, mas quan e é difícil fazer também na câmara, com a câmera, mas é mais ou menos isso, tá. Mas você vê aqui a diferença de como você pode medir o tamanho, a altura e o diâmetro da letra baseado no seu instrumento, né. Vou ver se eu faço mais um exemplo para vocês terem uma ideia, né. Então agora eu vou fazer com essa aqui, eu molho na tinta, então para mim mais ou menos saber o diâmetro, a parte mais difícil para mim é que na câmera fica de cabeça para baixo, mas dá para vocês verem mais ou menos como se faz as medidas. Então, o tamanho da letra vai ser mais ou menos então essa é mais ou menos a altura da letra que eu faria com essa pena, tá. E agora eu vou pôr aqui um pouquinho mais no meio da câmera, e se eu fosse fazer um Aleph com essa, então eu seria este ângulo. Você vê que é bem mais difícil fazer com a tinta, ainda mais quando é grande assim, com a tinta que não ou seja, o instrumento certo vai te ajudar muito, né, porque esses instrumentos que eu estou usando aqui também não são ideais. Ele não mantém a tinta muito por muito tempo, porque só não tem aqueles furinhos na ponta. Então pegar o instrumento correto, obviamente, vai te ajudar bastante e praticar. Eu não pratico muito com essas outras penas, então fica mais difícil. Mas você vê aí que quanto maior a diferença entre a parte mais grossa e mais fina, mais bonito fica a letra. Por isso que é tão bonito quando a gente faz, por exemplo, você vê aqui, quando eu faço esse traço, né, vamos fazer um iod que é mais fácil, que é mais curto. E minha tinta também tá secando. Mas ó, você faz aquele traço primeiro reto, mas depois e aí você faz a parte grossa e depois você faz o reto de novo. Quanto maior a diferença entre a parte grossa e a fina, mais bonito fica a letra no final, entendeu?
Ó, então tem a parte fina, a parte grossa e a parte fina novamente. Por isso que quanto maior a letra, às vezes fica mais bonito a arte no final, porque caligrafia na verdade é uma arte, né, nós estamos fazendo uma arte. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de pessoas que fazem isso profissionalmente, ou seja, passa o dia inteiro fazendo, tem os talvez instrumentos melhor do que eu, e é algo que eu fico esse é o meu plano, né, eu vou continuar praticando, melhorando, e quando eu vou melhorando, eu vou comprando os instrumentos melhores, e aí eu quero chegar nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, eu faço mais por amor à palavra de Deus, por desejar aprender mais a palavra de Deus, e e porque eu gosto de desenhar, e gosto de arte, então eu faço mais por essa razão. Não tem que ser porque você quer virar um escriba profissional também, né. Mas, claro, tudo que a gente faz, a gente deve dar o nosso melhor e praticar. Se você praticar, você vai melhorar, é automático. Então, essa é uma primeira lição que eu queria dar para vocês, que é para você somente saber o tamanho, a altura e o diâmetro da letra e como fazer isso com instrumentos diferentes, tá? Espero que você tenha gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, igual o outro, né? Eu fiz o outro vídeo sem intenção nenhuma, mas as pessoas gostaram, comentaram, pediram mais, então eu decidi fazer agora aulas diferentes. Então, essa seria a minha primeira aula e se vocês gostarem, eu continuarei fazendo, tá bom? Fiquem com Deus, shalom, shavua tov, tenham uma ótima semana, amo vocês, fiquem na paz de Cristo. Shalom.